Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver dois exercícios de números primos. Na aula anterior nós fizemos a introdução e nessa aula nós vamos resolver agora os exercícios. E o primeiro exemplo diz: escreva os divisores de cada número e quais são primos. Letra A, os divisores de 16. Letra B, os divisores de 11. Letra C, os divisores de 13. Letra D, os divisores de 42. E letra E, os divisores de 50. Então, nós vamos ver quais são os divisores desse número e logo em seguida identificar quais são números primos. Então, vamos agora para a letra A. Letra A são os divisores de 16. O que são divisores? Divisores esse 16 dá para dividir por quais números? Em que o resto da divisão seja zero. Então, o 16 dá para dividir por 1. O 16 dá para dividir por 2, porque ele é par. O 16 não dá para dividir por 3, porque a soma dos seus algarismos não é divisível por 3. E dá para dividir por 4, porque 4 vezes 4 é 16. O 16 também dá para dividir por 8. E por último, o 16 dá para dividir pelo próprio 16. Então, esses são os divisores de 16. Vamos agora para a letra B. A letra B quer saber os divisores de 11. Divisores de 11. Então, o 11 dá para dividir por quais números? Sempre o 1, né? E qual é o próximo número que o 11 dá para dividir? Não dá para dividir por 2, porque o resto não é uma divisão exata. Não dá para dividir por 3 também, nem por 4, nem por 5. O único número que o 11 dá para dividir é pelo próprio 11. Então, esses são os divisores de 11. Vamos resolver agora a letra C. A letra C quer saber os divisores de 13. Por quais números o 13 dá para dividir? Dá para dividir por 1. 13 dividido por 1 é o próprio 13. E o único número que ele vai ser divisível é o próprio 13. Vamos agora para a letra D. Verificar quais números o 42 dá para dividir. Então, sempre iniciamos, né, pelo 1. O 1 é divisível por qualquer número. O próximo número, ele é par, então dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3 também, porque a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Dá para dividir por qual número? Por 6, já que ele divide por 2 e divide por 3 também. Então, ele é divisível por 6. O próximo número é 21. 21. E o último número que o 42 dá para dividir é o próprio 42. Então, esses são os divisores de 42. Vamos agora para a letra E. A letra E quer que nós identificamos os divisores de 50. Quais são os divisores de 50? O 50 dá para dividir por 1. Ele é par, então dá para dividir por 2. Por qual número dá para dividir? Por 3 não dá, porque a soma dos seus algarismos não é divisível por 3. Por 4 também não dá. E por 5, porque termina em 0. O próximo número é o 10. O 50 dá para dividir por 10. E o número seguinte é o próprio 25. E o último número que dá para dividir o 50 é o próprio 50. Então, esses são os divisores de 50. Vamos verificar agora os divisores de
29. Por quais números o 29 dá para dividir? Então, o 29 dá para dividir por 1, né? E qual o próximo número? Não dá para dividir por 2, porque ele não é par. Não dá para dividir por 3, porque a soma dos seus algarismos não é divisível por 3. Não dá para dividir por 4. Não dá para dividir por 5, porque não termina nem em 0 e nem em 5. O que a gente pode perceber? Que o único número que o 29 ele é divisível é o próprio 29. Opa, 29. E olhando agora para o A, para a questão A, para a questão B, para a questão C, para a questão D, para a questão E e questão F, nós vamos responder a pergunta. Que a pergunta é: escreva os divisores de cada número e quais são números primos. Então, quais desses números são números primos? A definição de números primos que a gente viu na aula anterior é que o número primo ele tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, quais desses números são números primos? Aqui nós temos o 11. Por que o 11? Porque ele tem apenas dois divisores, o 1 e o 11. O 13 também é número primo. Então, as respostas seriam o 11, o 13, porque tem apenas dois divisores, e o 29, que também tem apenas dois divisores. Então, letra B, letra C e letra F são os números primos dessa questão. Vamos agora para a segunda questão. Então, vamos responder agora a segunda questão. E a segunda questão diz: responda. Letra A, o 0 é um número primo? Para nós respondermos essa questão, nós temos que lembrarmos da definição. A definição de número primo diz que para que o número seja número primo, ele é maior do que 1, ele é um número natural maior do que 1, e ele precisa ter apenas dois divisores. Então, o 0. O 0, ele não é maior do que 1. Logo, nós concluímos que o 0 não é primo. Então, o 0 não é primo. Por quê? Porque ele não é maior do que 1. Vamos responder agora a letra B. A letra B quer saber: o número 1 é número primo? Pela definição de número primo, o número primo ele tem que ser maior do que 1. 1 é maior do que 1? Não. Então, o 1 não é primo também. Vamos responder agora a letra C. A letra C quer saber: existe um número par que é primo? Então, quais são os números primos? O 2. Por que o 2? Porque o 2 tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Qual é o próximo número primo? 3. O 3 também tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O próximo número primo, o 5. Tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 7 e assim sucessivamente. Então, esses são os números primos. Os números primos são infinitos. E a pergunta é: existe um número par que é primo? O único número par que ele é primo é o 2. Então, o 2 é o número par que é primo. Vamos responder agora a letra D. A letra D quer saber: existe um número natural terminado em 5 que é primo? Então, quais são os números naturais que terminam em 5? Vamos lá. O 5, o 15, o 25, o 35, o 45 e assim sucessivamente. Então, vamos analisar se é ou não, se existe um número terminado em 5 que é primo. Então, o 5,
Aqui nós já olhamos que o 5 ele é um número primo. Então, a letra D é: existe um número natural terminado em 5 que é primo? Sim, o próprio 5. Então, essas são as respostas da segunda questão. Então, pessoal, se gostou da aula, deixe seu comentário ou sua pergunta, deixe seu like, compartilha com os amigos. Te vejo na próxima aula.